Na mesa a gente está compondo com o Fernando Salinas, a Ludmila Cury, Josinaldo, o Heraldo Gabê, que é o mediador, a Natasha Neri e a Júlia Murat. Vou passar agora a bola para o Heraldo e dar um debate para a gente. Bem, boa tarde, geral. É um prazer estar aqui. De ativismo, um dia tão curioso, né? E ver o Jabba the Hutt, o Pisciano aí, explanado, tudo meu saber. Sendo que agora está em chamas, aliás, acabei de saber. Eu sou muito convulsionado no Brasil de falar de vídeo ativismo aqui, muito legal. E nessa semana, a semana que é um dos eventos mais certamente instigantes do audiovisual no Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. Na ligação de seda não, é verdade. Então eu vou levantar aqui a bola, acho que aqui, pô, vários craques aqui, eu vou ficar meio. Vai ser fácil mediar, porque os trabalhos aqui vão dizer por si só. Mas eu queria começar falando algumas ponderações, quando se fala de cinema e de ativismo, e algumas coisas do lugar de onde eu venho, lá do recôncavo da Guanabara, também chamado Baixada Fluminense. Uma que existe uma. Acho que qualquer movimento social, qualquer pensamento de sociedade no Brasil tem que falar de igualdade social, igualdade de renda, de capitalismo hereditários, e as representações que se fazem do povo, né, nem sempre foram as mais verdadeiras. Né? Eu acho que a digitalização da cultura está trazendo a possibilidade de mais pessoas falarem, mostrarem nas telas essas histórias que não são contadas. Acho que existe uma história paralela do Brasil, que não é contada. Eu estou usando uma hashtag pessoal que chama O Papo Já Tinha Sido Dado. Né? Eu acho que se você pegar os livros do Lima Barreto, ou as músicas de Zé da Silva, ou várias pessoas já contaram essa merda que a gente está vivendo hoje. Assim. Isso é uma história do Brasil que não foi contada e silenciada, e agora é como se tivesse essa pressão, tivesse tirado a tampa e saiu com essa pressão toda, e é o que a gente está vendo aí, nesse momento. Então eu pensei uma dinâmica de a gente falar rapidinho, cada um uma visão um pouco sobre isso, e depois a gente faz logo um debate de cara logo. Está intimista aqui, né? Eu acho que o debate é mais rico. Né? Eu tenho algumas perguntas, todo mundo tem aí. Assim, outra coisa que eu vou falar também é que cinema tem uma coisa curiosa também. Eu acho que vai ser falado aqui também de certa forma. Muitos cineastas transitaram aí numa espécie de cinema político. Enfim, pensei aqui Costa Gavras, Temer, Spike Lee, pessoas que pensam no cinema muito político por necessidades pessoais, ideológicas, mas o cinema tem um problema aqui no Brasil de acesso. A gente produziu muitas obras que realmente eram importantes serem mostradas, mas a gente não conseguiu fazer com que as obras chegassem ao público. Né? A gente tem um monopólio da comunicação, a TV aberta, que não passa esse conteúdo, e circuito de exibição, pouquíssimo. Isso eu quero também deixar aqui uma preocupação para todo mundo. Como é que faz para essas obras chegarem também na galera? Né? Isso é uma coisa. E a outra é que esse poder que chegou na mão, no bolso das pessoas, tem feito impactos na linguagem também do audiovisual. Né? Eu quero saber como cada um enxerga também isso. Existe uma contribuições assim, então dá para serem apontadas com clareza na linguagem audiovisual em si mesmo. Já que a gente é um país muito formado pela televisão, que é um padrão bastante conhecido, né? Bastante de formas. Embora a internet está bombando aí, a gente sabe que as pessoas ainda veem muita TV aberta, né? Se você é pelo país aí. Se você fizer uma coluna Prestes hoje, pelo Brasil, as pessoas ainda veem TV aberta. Quem trabalha com filme audiovisual, por exemplo, vê que às vezes a galera faz um filme, tem muitos referenciais do jornalismo, expositivo, da novela, mas está surgindo algumas linguagens muito diferentes, coisas diferentes. Eu tenho visto aí no nosso trabalho de audiovisual, eu conheço mais tempo. Também eu queria que esse assunto viesse também à tona. E a terceira coisa é sobre a difusão mesmo dos meios de comunicação, dos meios onde essa obra está indo, né? Esse ativismo está indo. A
A gente tem usado a internet, Google, Facebook, que são plataformas fechadas. Vai ter também a possibilidade de ter outros lugares, outros tipos de exibição, interação com o público. Então vou passar aqui, eu vou lembrando também outras coisas, a gente vai pôr esse debate aí, pode ser isso? Tranquilo? Também não escolhi a ordem. Acho que eu vou visitar o poder agora. Decidir. Vou começar com a Júlia. Pode ser, Júlia? Júlia Murat. Como é que é esse negócio aí? Cinema de ativismo para você? Enfim, fala aí um pouquinho pra gente. Então vou por isso, eu não sei Mas acho que toca sugestões para ser. Estava justamente torcendo para ser a última, porque em algum lugar eu não me sinto exatamente parte. Assim, eu queria explicar um pouquinho qual é o meu lugar nessa fala, né? Eu, por mais que frequente manifestações e tenho uma atividade política bastante intrínseca na minha vida, eu nunca fiz videoativismo no sentido estricto. Assim. Eu acho que eu estou nessa mesa porque eu acabei de fazer um filme que está passando hoje, aqui na Semana das 9h30, e que é um filme que tenta narrar o processo de criminalização de manifestações de 2013 e 2014 a partir da relação entre mídia-ativismo, mídia livre e a grande mídia, colocando em conflito as duas narrativas e construindo com isso o nosso olhar. Então, a minha relação com o mídia-ativismo está muito mais num lugar analítico sobre essas imagens, né? Eu fiquei um bom tempo trabalhando sobre essas imagens, é um projeto que surgiu em 2013, eu comecei efetivamente a trabalhar ele no final de 2013, e acho que o intuito foi movido por um lado um pouco mediático, no sentido de que eu acho que eu resolvi fazer realmente ele, eu vinha pensando sobre a questão da relação grande mídia e mediativismo, porque em 2013 aquilo explodiu, mas Lisboa explodiu de uma maneira muito óbvia. Mas o objetivo realmente de fazê-lo foi quando os moleques que coordenavam a página Black Bloc foram presos nas suas próprias casas, com seus computadores retirados, e aí aquilo soou muito absurdo, né? Aquele movimento da prisão daqueles meninos nas suas próprias casas, porque eles estavam simplesmente coordenando uma página de Facebook, de repente me deu uma sensação de que é óbvio que é um processo, é óbvio que chegamos ali a partir de muita coisa consumida, mas esse ato de si foi muito claro para mim que tinha algo errado. E aí, a partir daí, realmente, eu resolvi fazer o filme. E o filme, no início, ele era um filme, ele chamava Opinião Publicada. E não é à toa que ele chamava Opinião Publicada, e hoje se chama Operação de Garantia da Lei da Ordem. E a mudança é uma mudança ativista em algum lugar, no sentido de que, no início, ele era um filme extremamente analítico sobre a relação da grande mídia e do mídia de mídia. Eu queria expor os dois olhares. E aos poucos ele virou um filme sobre o processo de comunicação das manifestações. Então, esse olhar ativista, no sentido desse olhar com um desejo menos distanciado, e é óbvio que distanciado é ridículo, porque justamente o filme, mesmo na sua proposta original, era colocar em questão esse discurso do que seria distanciado, né? Para questionar isso, essa impossibilidade de distanciamento, ainda assim tinha um desejo muito analítico para essas imagens. E ele se tornou cada vez mais um filme com uma pegada quase tese, né? Dá para se falar com um filme tese. E eu acho que isso é uma virada que, mal ou bem, todo esse processo pós-2013
influenciou, acho que todos nós, influenciou a mim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que eu jamais farei esse filme antes de 2013. E é curioso que tem outra coisa que me fez muito querer fazer esse filme, é uma coisa que não tem nada a ver com o Brasil, que quando teve aquele terrorismo em Boston. Não sei se se lembram bem do que aconteceu, assim, mas, enfim, foram dois caras que explodiram e aí começou uma grande investigação de quem eram as pessoas. E aí começou uma grande investigação de quem eram essas pessoas, tinham uns vídeos filmando, e aí o pessoal do Reddit começou a criar uma comunidade para descobrir quem eram os caras e começaram a investigar os vídeos. E aí soltaram a foto de uma pessoa que teria sido, então, o terrorista. E aí soltaram essa foto dentro dessa comunidade, e nessa comunidade começou a ser, então é isso mesmo, criou-se uma certa certeza de que teria sido essa pessoa. Tinha algum jornalista que estava dentro dessa comunidade, que soltou não sei aonde, aí não sei quem soltou não sei onde, de repente era a capa do New York Times. E aí o cara ficou desesperado, obviamente foi lá, se apresentou e falou, ei, não quero nada a ver com isso. Mas que também, eu acho que para mim era uma situação interessante para tentar entender justamente esse lugar dessa investigação, e de repente você tem o New York Times colocando uma veracidade, e aí trazendo mais discussão, não sei se discurso da veracidade, assim, da grande mídia, e ao mesmo tempo essa facilidade da investigação e do discurso, da construção de uma verdade, a partir de imagens tão fragmentadas. Tem uma cena no nosso presidente Narva, que eu não sei se vocês se lembram, quando o Papa veio ao Brasil, e aí teve uma manifestação aqui na frente do Palácio, e aí teve um menino que foi preso porque teria jogado coquetel molotov. E aí, ao contrário do filme de Boston, o que aconteceu foi justamente um grande grupo de pessoas investigando as imagens que tinham sido publicadas e provando na internet de que esse garoto não tinha jogado e que, na verdade, muitos deles provavam que quem tinha jogado não era um P2. E aí, logo depois, o cara é solto porque essas pessoas investigaram, e a Globo lá dizendo que na verdade foram eles que descobriram que o cara não tinha soltado, porque eles mostraram na imagem da Globo que mostrava que ele não tinha soltado o coquetel. E tinha uma disputa de narrativa ali naquele momento muito forte, né? Que a Globo estava correndo muito atrás dessa disputa, né? E eu sinto um pouco que pode ser só todas. Não sei se vocês estão tão pessimistas como eu, mas se em 2013 acho que a gente teve uma briga ali que a disputa narrativa ficou em questão. Eu sinto que depois de 2014 eles ganharam essa briga um pouco, assim. E aí agora estamos nós tentando de novo lidar com isso. Mas, enfim, não sei, contando só algumas coisinhas assim, mas acho que é isso. Foi curioso hoje, né? Já que eu estou nesse lugar, em algum lugar mais analítico, vendo as imagens, a gente pesquisou muito desde o início de 2013, quer dizer, pensando desde a primeira manifestação do Império em São Paulo. Foi o nosso início de pesquisa. E a gente para em julho de 2014, então no arco de um ano. Mas, enfim, em junho a gente pesquisou muito São Paulo e menos outros estados. Mas é muito curioso ver o processo de julho entre a primeira manifestação de 6 de junho e a manifestação do dia 21, como na primeira manifestação não tinha nenhum mediatismo organizado. E como no dia 21 já tinha algum, e que depois em julho já tinha muitos, claramente uma maneira. E óbvio que o Medianismo já existia, óbvio que a ND já existia, óbvio que um monte de grupos já existiam, mas assim, presente na manifestação, enquanto
recursos, construção daquele espaço que está acontecendo ali, a coisa se organizou num nível muito impressionante em tipo 10, 15 dias. Salto mesmo. E, aliás, é difícil falar de videoativismo e falar para desbarrar no assunto de jornalismo, né? O jornalismo, na verdade, assim, está sendo discutido, acredito que acabou o jornalismo, e a disputa de narrativa é muito isso. E a TV hoje, ela se apropria, por exemplo, das imagens que são feitas aí na rua, pega para mandar em vídeo, internet, caçam coisas na internet. Essa coisa da representação realmente está em disputa mesmo. Vou chamar aqui o Fernando Salinas para falar. Eu também tenho umas perguntas para você, mas queria que você falasse um pouquinho da sua experiência ali. Prazer estar aqui, máximo respeito aí a todos. Foi até legal você me passar nessa hora, você falou de jornalismo e videoativismo, entrou a mídia ninja, né, o AMD nessa história, porque minha vida no audiovisual começou na mídia ninja, né, eu fazia a transmissão ao vivo das manifestações, mídia ninja 3RJ, aí ia no Ocupa Cabral, né, ia no Palácio, ia na Cinelândia, né, eu ficava inquieto em casa, de querer ver as coisas, né, e via nas grandes mídias outras coisas, né, diferente do que as pessoas viam me falando do que estava acontecendo, né. E aí fui para a rua, comecei a fazer esse trabalho com eles e pude ver que eles não são mídia livre, né? Como se dizem, mídia livristas, videoativistas, né? Acontece uma coisa lá dentro muito pontual e muito... por exemplo, teve um fato do leilão de Libra, né? No governo Dilma, eu e o Aaron, no nosso posto de petróleo, leilão de Libra, e eu estava lá dentro, e o que aconteceu foi uma omissão do fato, né? Não mandaram equipe, né, para filmar, para cobrir, não se posicionaram publicamente em relação ao fato, e eu questionei isso lá dentro, né? Não obtive retorno, né? Isso me mostrou como eles são e como funciona o sistema deles, né? E a partir daí eu peguei meu caminho e acabei encontrando a galera do mediativismo, né? Da mídia independente coletiva, do Mariachi, que eram os caras que eu via na rua, atrás dos escudos, black bloc, ali no meio. Eu falo, caralho, eu quero ser esses caras, né? Eu com o meu celularzinho ali, a imagem uma merda. Eu falo, caralho, esses caras estão captando tudo em alta qualidade, cara. Eu quero estar ali. E aí comprei a câmera, eu fui pra rua, né, filmar junto com esses caras. E filmamos muita manifestação, muita violência, né? De uma certa forma ajudamos a naturalizar essa violência. Não adiantava nada mais botar vídeo de abuso policial, que a galera não afetava mais as pessoas. E começamos um movimento que foi do Ocupa Golf, né? Fiquei acampado na Avenida Serrabetiba, em frente ao campo de golfe olímpico, 3 meses, documentando tudo, né, participando da ocupação, e assim começa a minha carreira no audiovisual, né? Só que sempre com uma inquietude de estar dentro de uma bolha, de não estar conversando com as pessoas que a gente reivindicava as coisas lá em 2013, que são a violência policial, a desigualdade, né? E mesmo ali com os mediativistas, né? Eu estava muito inquieto também, e foi aí que eu conheci, através de uma amiga, né, da Cris Olda, as batalhas de rap, batalha de rima, que ela me mostrou um vídeo de uma mulher foda, mandando uma rima contra o machismo, contra o cara ali na frente dela. Porra, botou o cara no chinelo,
falei, caralho, meu irmão, isso é bom pra caralho, porque passa a mensagem, né, de uma outra forma, rimada, e isso entrou em mim de uma maneira diferente. Eu falei, caralho, cara, isso é um diálogo que a gente tem que ter, dessa maneira, rimada, né? E comecei a frequentar as batalhas de rima do Rio de Janeiro, documentar tudo isso. E é um espaço que sofre muito preconceito, né? Que é o rap. Outras pessoas acham que é ruim, né? Eu mesmo achava, eu tinha esse preconceito, mas que é o lugar onde eu encontrei a mensagem sendo passada, né? Através da música, através da rima. E isso me levou a perceber que muitos desses caras, dessas mulheres, são músicos, são letristas e são poetas, né? E aí eu vim cair com essa galera, mas abordando um tema que é a poesia marginal, né? Que inclusive é o filme que vai passar, né, amanhã, 9h30, que é um curta. Eu nunca tive a pretensão de ser cineasta, de fazer filme. Eu quero contar histórias, né, contar sobre violência policial, sobre desigualdade, e acabei, né, caindo nisso muito pelo instinto, por seguir o ambiente que eu estou, né, seguir essa galera, para onde eles me levam. E aí começamos a fazer muitos vídeos de poesia marginal. Plano sequência, o cara ali olhando na câmera, uma estética de mídia ativismo, né? A câmera sempre em movimento. E isso começou, cara, a crescer. Começou a crescer demais. Que é o trabalho da Grito Filmes. Não sei se de repente vocês já viram alguns vídeos aí. E começou a crescer essa cena, né? Teve um vídeo que eu gravei com Wesley Jesus, que ele fala sobre ser traficante também, né? Mas ele é traficante, a indoba dele é a leitura e o fuzil é o papo reto. Cara, esse vídeo aí bateu 50 milhões, né? A gente tem páginas, a gente distribui no Face, no YouTube. E deu uma polêmica, derrubaram o vídeo por causa disso, né? Inclusive ele fala isso na letra, que é só falar que é traficante e todo mundo acredita. Você fala a palavra traficante, ela já é definição de tráfico de drogas. Só que ele é traficante de rima, né? O fuzil dele é o papo reto, né? Por causa disso recebemos várias denúncias, derrubaram o vídeo, me derrubaram a página, isso, né? Começou a crescer. E para terminar um pouco, né, da história, hoje eu estou também fazendo um evento de slam, de batalha de poesia, né, que com a ajuda dos vídeos a gente consegue um alcance massa, velho, né? Esse tipo de poesia falada para a câmera tá crescendo muito, né? Aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo já era grande. E a história do vídeo, né, do Poesia na Guerra, passa por todo esse caminho, né, que eu percorri. Eu estava no alto do morro do Alemão, gravando com os poetas, né, as poesias marginais, e recebemos uma chamada de uma menina que ia gravar com a gente, que ela estava na manifestação na Nova Brasília, pela morte do menino Paulo Henrique, que morreu, estava indo jogar videogame na casa de um amigo, morreu, né, bala perdida, provavelmente da polícia. E fomos para essa manifestação, depois de algumas pedras jogadas na polícia, pelos moleques, começou o tiroteio. Filmei o cara dando tiro 762 na minha frente, eu cheio de medo, porra, entrei numa loja, fudeu. E aí viu um amigo, Pedro, né, Pedro Prado,
colar para um policial tirando foto, a bala comendo. Falei, tem que sair. Tá? E chamei o Siqueira, né? Falei, Siqueira, vamos gravar uma poesia agora. Vem, a bala comeu, né? A gente tentando gravar, dei o rec, a bala comeu, a gente correu. E aí, quando ele voltou, ele viu que eu continuei gravando, aí ele já veio. Mandou uma poesia justamente falando de violência policial, de casos de morte, de violência. E amanhã, se vocês tiverem oportunidade, vocês vão ver, é uma parada surreal. Né? E esse é o caminho que eu estou, né, de documentar essas histórias. Né? Essa é a minha pretensão. Né? Se for passar no cinema, ótimo. Se tiver que passar nas redes, eu tiver que construir esse caminho sozinho também, vai ser isso. Né? E é por aí, daí para frente a gente vai ver o que vai acontecer. Valeu, Fernando. Deixa eu comentar aqui duas coisas. Uma que a gente já, no circuito de discussão, a gente passou muito, né? Os vídeos do Mariachi e da mídia independente coletiva. E sempre a galera fica preocupada, cara. A gente fez agora um festival de cinema em Caxias, e o júri popular, cara, só estudante, cara. Todas assim, lotadas de estudantes. O júri popular foi o caso Mateus com o filme da mídia independente, que é uma porrada. Enfim. Mas eu quero ter um cineasta aqui na mesa também, porque você falou, eu não me sinto cineasta, não tenho pretensão. E aí fica para pensar também nisso, né? Videoativismo é cinema também. Tem esse espaço de, isso é uma coisa estética, né? Será que é só nas salas? Será que está aparecendo uma nova linguagem? Você está usando o filme a estética de ativismo? Enfim, isso é uma questão também. Uma outra coisa, eu vou chamar aqui agora a Natasha para falar, a Tinelli, mas já levantando uma bola, que é uma das principais questões para a gente falar disso é que as pessoas usa da bolha, né? A gente, às vezes, que está produzindo um pensamento crítico, tem falado muito para si mesmo, dos grupos parecidos. E, de fato, é uma questão séria, ainda mais agora com o predomínio do Facebook, que existe um algoritmo matemático que já força um pouco isso. Eu já vou deixar para todo mundo, mas já que você vai ficar com a palavra agora, se quiser comentar um pouco disso. Então, Natasha, por favor. Obrigada a mim pelo convite. Eu sou um ser mutante, anômalo, porque eu faço assim, esses caminhos. Eu sou jornalista, mas eu digo que eu parei de ser jornalista quando eu fui fazer estágio na redação. Foi bastante traumatizante, porque o jornal era a favor da redução da maioridade penal, e eu visitei uma unidade de delegados, fiz uma matéria, eles não publicaram minha matéria, eu falei, opa, eu fui para antropologia. E aí eu só voltei a ser jornalista em 2013. Eu não tinha Facebook, eu estava fora do país, em junho, em julho, voltei em agosto e vi o Rio de Janeiro pegando fogo, e pessoas que eram meus parceiros de pesquisa, na área de ciências sociais, algumas pessoas do direito, a própria AD, enfim, pessoas estavam se juntando nos coletivos, né? E as coisas estavam rolando, Natasha. Entrando no Facebook, e aí um dia marcante assim na minha vida foi, estava no Festival do Rio, numa estreia, e os professores estavam acampados dentro da Câmara, naquela jornada da educação de 2013, porque eles queriam discutir o projeto de lei que ia tratar de todas as questões relacionadas à educação, e não tinha havido nenhuma discussão, porque eles estavam acampados lá dentro, tinha o Ocupa a Câmara do lado de fora ainda, e aí uma confusão, e aí eu fui ver, né, que confusão era aquela, e os professores estavam sendo retirados à força da Câmara, pelo batalhão de choque, e naquele dia, depois daquele dia eu entrei no Facebook, porque eu assisti os professores sendo massacrados pelo batalhão de choque, eram 200 professores, eles deviam estar lá, massacrados, eram senhoras e senhores que só queriam debater o plano de educação, e o batalhão de choque descendo a Evaristo da Veiga. Eles jogavam tantas bombas sem necessidade, que as bombas passavam pelas pessoas. E assim, foi uma cena, eu chorava, falava, gente, o que aconteceu no Rio de Janeiro? Eu não peguei a jornada de junho presencialmente, né?
E aí, no dia seguinte, obviamente, aí, nos dias seguintes, a Globo criminalizando, dizendo que os professores eram a favor dos black blocs. Eu falei, gente, vamos entrar no Facebook, vamos virar mídia ativista. E aí, enfim, comecei a produzir textos. Na verdade, enquanto mídia ativista, eu produzia mais textos. Mas a gente viveu aquele momento dos coletivos se encontrando na rua. A Casa Nuvem era um espaço bem bacana de diálogo, né? Em que todos os coletivos, depois das manifestações, iam fugidos, em que a gente debatia as prisões. No outubro, dia 15, tiveram aquelas prisões, 200 pessoas presas na escadaria da Câmara. Então ali a Casa Nuvem serviu como um grande laboratório vivo, né, de todas as inquietações, várias questões surgiram dali, e aquilo sem dúvida afetou todo mundo. De minha parte, eu larguei um pouco a coisa acadêmica, né, e o que eu vinha pesquisando era violência policial, homicídios praticados pela polícia. Eu venho pesquisando há 10 anos esse tema, na antropologia, e aí estou fazendo um documentário sobre isso, né. Depois de 2013, 2014, eu comecei a acompanhar os familiares que perderam seus filhos mortos pela polícia, e filmar isso, junto com o Léo Nabuco, filmar e filmando os protestos, e transformei isso num objeto de filme que se chama Auto de Resistência, que está em finalização agora, em que eu acompanho a luta dos familiares por justiça, né? Então, a vocação principal é o Tribunal de Justiça, com os casos que na verdade são exceção, poucos casos chegam ao Tribunal de Justiça, né? E aí quando chegam são os que furaram a bolha por vídeos. Uma parte deles ou tem um ativismo dos familiares, e aí esse ativismo dos familiares, por conta de 2013, tem sido encampado, tem ganhado forças nas redes com os coletivos de mídia independente. Isso tem sido lindo. E os coletivos de favela, de mídia independente de favela, que na verdade acho que são a narrativa, né, principal, de onde saem essas narrativas da violência da polícia, né? Então eu queria falar um pouco sobre isso, porque eu acho que sim, é possível furar a bolha, e nesse sentido ainda por conta de casos da violência, mas atualmente, se acontece algum homicídio praticado pela polícia, ou alguma violação, invasão de casa, como aconteceu no Alemão, né, existe a possibilidade de se engajar o mediativismo. Seja, por exemplo, no Alemão, o Papo Reto fez um trabalho incrível esse ano e conseguiu, por vias jurídicas, expulsar a PM das casas que eles estavam ocupando, e pela primeira vez tem um coronel sendo processado, foi denunciado, isso assim, pelo ativismo do coletivo Papo Reto. Maré Vive vem denunciando todas as violações que acontecem, e como acontece um homicídio, se é num local que não tem um coletivo, né, naquela favela, por exemplo, em Manguinhos, vamos supor, a Ana Paula conhece os ativistas e chama alguém, uma mãe de vítima, né, que é a Ana Paula, mãe do Jonathan. Outros familiares já têm uma relação de confiança com pessoas de coletivos, né, parceiros, e chamam. Então é igual ligar para o defensor de direitos humanos, o defensor público do Núcleo de Direitos Humanos, ou ligar para o promotor. Liga-se para o mediativista e ele vai ao local, porque muitas vezes o mediativista chega na hora do crime com o corpo lá e não chegou nem a perícia. Então a centralidade desses vídeos que dão muito mais legitimidade à busca dos familiares por justiça. Uma legitimidade assim, que não existe quando não tem vídeo. Quando não tem vídeo, eu acompanho diversos casos em que assim, não tem nenhuma prova contra o morto, ele não era bandido, não tinha passagem, mas não tem vídeo, as testemunhas têm medo, né? Então o vídeo se torna a prova principal de que houve uma execução sumária ou houve uma fraude processual, como aquele vídeo, por exemplo, do Eduardo Felipe, aquele menino que foi morto em 2015 na Providência, que a polícia plantou uma arma na mão dele. Né? E aí, na verdade, agora com o advento do celular, porque se você parar para pensar de 2013 para cá, muito mais pessoas têm celulares que são capazes de filmar. Em 2013 ainda era muito caro ter um celular com capacidade de filmar. Eu mesmo tinha um celular que era vagabundo, assim. Mas agora todo mundo tem. E aí, por conta, né, desse boom de vídeos online, todo mundo se sente capaz, ao fazer esse gesto, estar defendendo direitos humanos. Tem várias entidades que fazem, inclusive, cursos para capacitar defensores de direitos humanos pelo objetivismo, como a Witness, por exemplo. Então, cada vez mais pessoas estão fazendo esse gesto e pessoas que moram em favela estão fazendo esse gesto para defender seus direitos humanos. Defender os direitos humanos, que são para todos, né? Então, o caso do Eduardo Felipe, por exemplo, os policiais estavam na delegacia, tinham plantado a arma, colocado a arma na mão do morto,
De repente vem um vídeo nas redes sociais. E aí o vídeo muda tudo, eles estão presos em flagrante. Isso acontece com vários casos. Por exemplo, o caso também da Palmeirinha, foi também em 2015. O menino acabou filmando a própria morte. Nesse caso eles estavam brincando, mas o vídeo como prova. Então tem muita centralidade no caso de violações de direitos humanos. Eu acho que tem sim. Nesse sentido, os mídia-ativistas são parte agora dessa rede que se chama na hora de uma emergência, né? Eu acho que o primeiro grande caso foi o caso Amarildo, sem dúvida, em 2013, né? E aí, o povo de favela diz que a favela já estava na luta há muito tempo, né? E que, na verdade, em 2013, as pautas da favela tomaram uma dimensão, né? E foram publicizadas de uma maneira que não tinha sido antes, né? Porque os movimentos sociais de favela estavam fazendo manifestação e que eles falam assim, pô, a gente para colocar 50 numa manifestação, caramba, uma dificuldade com as redes sociais. Em 2013, hoje em dia, eles conseguem ter um apoio maior de mais pessoas, né? E essa pauta é viralizada, né? Então o mediativismo ele consegue fortalecer os movimentos sociais que já existem, né, em favelas. E ao mesmo tempo, atualmente eu sou... Aí o cinema que eu faço faz parte do meu ativismo. Mesmo eu estava assistindo um corte do filme, um cara que vai fazer a trilha, e aí ele falou, não, mas seu filme tem todos os lados, tem a fala do policial. Eu falei, pô, que bom que você acha isso, porque no fundo, assim, eu faço um filme com as mães, né, sobre as mães, com elas. E pelo processo do filme eu acabei me tornando mais próxima do movimento de mães e acabei me tornando apoiadora da rede de comunidades envolvidas contra a violência, e aí não vejo nenhum outro lugar a não ser ao lado dessas pessoas, né? E aí meu lugar de fala também é um lugar de branca, não favelada, mas assim, eu tenho estado bem próxima deles, né, porque eu acho que o que a gente tem que fazer é empoderar o lugar de fala dos favelados. Eu acho que o mediativismo tem um grande papel nesse sentido, né, e muitas conquistas, então gosto de ser esperançosa, porque eu acho que a via digital traz empoderamento, tem efeitos práticos. Se não fosse também a divulgação online do caso Amarildo, eu poderia nunca ter tido nenhum encaminhamento, né, se as ruas não tivessem tampado o caso Amarildo, assim como a Chacina da Maré. A Chacina da Maré é um caso complicado que até hoje está em fase de inquérito, mas o caso Amarildo, né, foi um divisor de águas e ele passou de desaparecido para uma vítima de homicídio da polícia. Os caras foram expulsos da PM e estão respondendo a um processo de homicídio, né? E aí tem diversos também aplicativos, né, que surgiram, como Nós por Nós, que é um aplicativo feito por favelados para denúncias em favelas, tem o Defesap, e que tem sido muito importante nessa construção da legitimidade do lugar de fala do favelado, né, e da pressão às instituições públicas para darem resposta às violações de direitos que estão acontecendo agora, que a gente tem 3 mortes por dia pela polícia nesse momento no Rio de Janeiro. Então eu só tenho a louvar Naldinho e Josinaldo, que estão na linha de frente, e aí chamar a atenção, vou passar a fala para ele, que eu acho que ele tem que falar logo. Mas, porque eu acho que pra gente que é branco que não mora na favela, é muito fácil levantar o celular. Agora eles matam um leão por dia, e são ameaçados, continuam morando na favela, e a polícia está na favela. Então ainda é um desafio muito grande a segurança dessas pessoas que formam os coletivos de favela. Ainda é muito difícil poder filmar. Agora eu estava aqui falando com uma mãe que tem um vídeo de um corpo sendo carregado e que eles não sabem se querem divulgar, porque essa mãe perdeu esse filho de 17 anos, mas tem um de 14, então não sabe o que isso vai significar para ela. Então, assim, a divulgação ainda passa por uma decisão de correr esse risco ou não, né? Mas é possível, sim, porque é possível resguardar a segurança das pessoas. Já existe uma rede de defensores de direitos humanos, né? Mas eu tiro o chapéu para vocês, que vocês estão aí de frente. Valeu. Vamos voltar a esse assunto ainda contigo também. Vou passar para o Josinaldo mesmo. Vou fazer uma breve introdução. Uma tem a ver com um trabalho que ele conhece, que eu sempre falo isso, que a gente tem, como eu falei, que há uma história que uma profissão contada, que não foi contada no país, né? Que a verdade não foi contada mesmo, há uma visibilidade incrível. O meu modo Baixada Fluminense tem 4 bilhões de pessoas, a população do Uruguai, e você praticamente tem notícia que não seja violência, por exemplo. E acontece coisa pra caramba, não é incrível.
E em 2009, eu trabalhei com essa figura aqui, e muito doido, que aconteceu uma guerra na Maré, que era uma coisa muito doida. Uma facção tinha fechado com a PM, foi medo isso, né? Uma guerra de verdade. No entanto, não aparecia em lugar nenhum. A gente sabia porque tinha uma pessoa que morava lá e falava, cara, tem uma guerra, lá. E essa coisa que parecia absurda, da PM fechar com uma facção, usar os cadeirões. Naquele 2009 parecia, estou exagerando, né, cara? E recentemente a gente viu que é verdade. Assim. Descobriu que é uma prática, inclusive, que foi usada muitas vezes. E isso foi invisível. Acho que em 2013, concordo com vocês que essas pautas saíram de uma forma sobressaltada. Assim, e é um novo momento. Eu vou passar para o Reginaldo como uma provocação. Que momento é esse? Que história é essa? Fala um pouco do Na Favela, o Núcleo Audiovisual Favela, que acho uma das coisas mais legais que eu tenho visto aí. E fala aí. Oi, boa tarde. Meu nome é Josinaldo, faço parte de um coletivo chamado Maré Vive. Quando a gente foi convidado para participar do evento, primeiro ele convidou o Maré Vive, né, ao invés de Na Favela. Só que por uma questão de segurança, né, a gente está sofrendo muitas ameaças, tanto por parte do Estado, né, representado pelas polícias, tanto por parte dos bandidos. Então a gente prefere não se apresentar publicamente como Maré Vive, né? E aí eu vou contar um pouco da história do Maré Vive e a gente vai chegar no Núcleo Audiovisual Favela, que é o que eu estou representando hoje aqui, além do Maré Vive. Aí só para comentar com vocês, tem o Naldinho, a Gel e a Manaíra ali atrás, também faz parte do coletivo. A gente nasceu no final de 2013 para 2014, né, por conta dos grandes eventos e aquela onda da UPP e tal, uma publicidade muito grande, né, em cima da UPP. A Maré, por ser um local bem estratégico na cidade, né, ela fica no meio de 3 vias expressas, né, mais importantes na cidade. A Brasil, a linha amarela e a linha vermelha. A Maré foi ocupada pelas Forças Armadas, né, durante um ano. E o Maré Vive, ele nasceu justamente nesse período, né? A gente estava vendo a violação de direitos humanos acontecendo fortemente nas favelas, né, que a UPP estava entrando. E a gente falou, não, peraí, vamos se organizar para poder frear, para minimizar o impacto da entrada das Forças Armadas na Maré. Então eu trabalho com cinema, né? Por profissão sou montador, Naldinha é fotojornalista, a Gel é historiadora, produtora de cinema também, a Manaíra é diretora de cinema, enfim, e outras figuras que trabalham em outras áreas ligadas à comunicação, Zaya, enfim. E aí a gente se juntou num bar, que a gente chama de Centro Cultural, que é o Bar da Roça, lá no Morro do Timbal, e a gente decidiu fazer a cobertura, a princípio, da primeira semana do Exército na Maré. Então a gente faria uma cobertura colaborativa. A gente teria uma base, que era a casa de uma das pessoas, com internet, e o restante da galera ia para a rua para cobrir, para fazer pauta, para a gente poder subir na internet. Como a gente não tinha nenhum canal de veiculação da produção que a gente ia fazer, a gente decidiu fazer uma página no Facebook, né, que é o que as pessoas conseguem acessar com maior facilidade, né? E aí a gente fez, né? Na primeira semana, que era a nossa meta, a página já tinha 6.000 seguidores. Então a gente falou, caramba, e agora? E aí, o que a gente faz? Acabou? Vai cada um para um lado e tal? E a gente resolveu continuar, né? E no início a gente não tinha assim não tinha entendimento da complexidade que era estar fazendo aquele mediativismo na favela, sabe? Porque a gente tinha nascido e criado lá, então a gente lidar com as pessoas e tal. A gente já tinha filmado na favela antes,
Só que tinha uma... a Maré tem uma especificidade muito forte, que, diferente de outras favelas grandes, como Alemão, Jacaré, Rocinha, Cidade de Deus, a Maré ela tem uma briga interna entre as facções. Então são todas as facções criminosas praticamente, né? A DA, o Terceiro, o Comando Vermelho e a milícia. Então é um território extremamente militarizado, né? E tem um batalhão de polícia, né, também, dentro da Maré. Então é um local historicamente de conflitos, né? Então a gente se viu nessa primeira semana assim, pô, as pessoas estavam precisando de informação, né? Porque em uma semana, sem uma divulgação mínima, sabe, sem patrocinar nada, sem post pago, e então a gente se viu num lugar, né, que as pessoas também demandavam muito da gente, né? Porque a gente desenvolveu uma coisa que a gente chama de autoproteção comunitária, que a gente faz a cobertura de conflitos armados em tempo real, né? E como a gente mora lá, a gente está na rua, a gente sabe do que acontece e a gente informa as pessoas do que está rolando, né? E nesse primeiro mês da ocupação, a gente se viu num lugar bem delicado, porque era uma operação que contava com diversos batalhões, né, das Forças Armadas, paraquedista, fuzileiro naval, enfim, cavalaria, moto, tanque mesmo, aquele de esteira, tinha o que a gente chamava de piranhão. Então começou a rolar muitas violações de direitos humanos e a gente estava fazendo em loco a cobertura daquilo, né? Então, num lugar que você andar com uma câmera é praticamente uma arma de verdade, então você falar daquilo que está acontecendo ali era uma coisa assim, tipo, você tá louco, porque ninguém comentava. As pessoas da favela, elas sabem o que está acontecendo, sabem das coisas, mas ninguém falava isso publicamente, sabe? Era sempre em pequenos grupos, boca a boca. Então a gente começou a explanar demais essa intervenção militar, o que travou eles fazerem mais merdas na favela, né? Então a gente começou a ser visado pelo que a gente conhece como P2, né? Pelo Serviço Reservado da Polícia Civil. E aí, mais pra frente, já pro fim de 2014, a gente começou a ser ameaçado de morte mais claramente, assim. Primeiro foram as mensagens tipo assim, a gente não gosta de matar trabalhador, ou vocês só defendem bandidos. E aí entrava tentando desqualificar os nossos posts ou a nossa opinião, né? E aí chegou num momento muito delicado que a página foi clonada. A polícia fez uma página igual à nossa. Mesma coisa, copiou sobre, botou a foto. E tudo que a gente postava, eles postavam nessa página clone também. E aí chegou no momento que, como se não bastasse isso, eles começaram a pegar as imagens que eles tinham dos bandidos na favela e postavam com a hashtag bem grande, assim, Maré Vive, né? E aí foi quando o coletivo ele meio que se desfez, porque a maioria das pessoas, éramos umas 15 pessoas, disse assim, ó, vamos parar com essa parada, porque senão a gente vai morrer. E a gente estava sendo ameaçado pela polícia e agora pelos bandidos e mais ainda pelos moradores. Porque, como eu disse, a Maré é um lugar extremamente militarizado. Então, as pessoas não podiam mais andar com o celular na rua, o controle ficou maior, então estava gerando problemas, não só para a gente, mas também para os moradores do lugar. E aí a gente se viu num lugar que a gente não podia dizer quem a gente era, né? Então a gente tinha que ficar anônimo, por conta que as ameaças estavam crescendo mais.
E a gente tentou a ajuda de algumas instituições, na Maré mesmo, por exemplo. E as instituições foram omissas, não nos ajudaram, tipo assim, vocês querem dar uma de jornalista, se fode aí agora com vocês. Não fizeram nenhuma nota, nenhuma instituição da Maré. Inclusive o Observatório de Favelas, o Redes da Maré, que são os maiores, né? E a gente se viu num lugar assim, ou a gente termina essa porra de brincar de jornalista, porque a parada aqui é de verdade, ou a gente peita e vê qual é. A maioria não concordou com a ideia de peitar e saiu, né? E aí foi no momento que ficou eu, Naldinho, e mais 2 pessoas. Ainda nessa briga ainda. Falou, não, é isso que eles querem que a gente desista da página. E aí a gente começou a trabalhar isso com os próprios moradores. Falou, vocês estão vendo que não é a gente que está fazendo isso e tal. Mas mesmo assim a gente ainda estava muito sob pressão. Isso durou uma semana, mas foi como se fosse um ano, sabe? Porque você fica num lugar de que você não consegue mais ter paz, assim, de espírito. Você não consegue escrever um texto. Qualquer barulho na porta da sala, você acha que você vai morrer. E não sei se vocês sabem, mas a fama de X9 na favela não morre só você, sabe? Você é humilhado, a sua família sofre consequência. E não tem desenrolo, sabe? Não tem assim, vamos pro tribunal do tráfico. Tipo assim, o cara já chega já atacando fogo na tua cara. Então era uma situação bem... E aí, cara, por incrível que pareça, quem ajudou a gente foi um tipo de jornalismo que mais criminaliza a favela, né? Que é o jornalismo policial, que justamente foi o Balanço Geral, que é esse programa que passa na Record, e eles fizeram uma matéria de 10 minutos falando que o que já era óbvio, que não era a gente que estava botando a cara dos bandidos na internet, né? E aí a matéria ficou reprisando durante 10 minutos, né? Durante o dia inteiro na Record, e aí foi o que tirou a gente do lixo, né? Porque aí as pessoas começaram a defender a gente de novo. Não, mas não é o cara que está fazendo isso e tal. Então aí começou uma ponderação, mas já era tarde pro que a gente queria fazer. Porque a gente começou o Maré Vive com a questão da denúncia, né? Para frear a força policial do Estado e tal. Mas a gente queria ir além disso, a gente queria falar da memória, a gente queria falar das coisas boas, do mestre da esquina, sabe? A gente queria usar a nossa arte para falar de outras coisas que vão além da favela, da violência, né? Só que aí já era tarde, porque... E aí? Como é que a gente vai chegar e falar assim, opa, sou do Maré Vive e tal? Foi quando a gente decidiu criar um outro coletivo com as mesmas pessoas, que é o Na Favela, que é o Núcleo Audiovisual Favela. Então a gente nasce, o Núcleo Audiovisual Favela, nessa treta aí. Tem bastante história, mas eu acho que a gente pode conversar mais depois sobre na cerveja e tal. E aí a gente desenrola mais. Mas o Núcleo Audiovisual Favela é um coletivo que usa a arte cinematográfica para ir além da violência, né? E a gente também usa o vídeo como uma forma de denúncia, né? O primeiro vídeo que a gente fez chama Quem Matou Gilberto, baseado numa prática recorrente da polícia, que tem a ver com auto de resistência, né? Que a polícia chega, mata e depois cria ali um caô, e isso é super bem aceito pela sociedade, não tem comoção pública, e a gente fez um vídeo retratando isso que estava acontecendo muito na época do Exército, na Maré. Nas manifestações, era um dia, né, de contato com os militantes, com a polícia e tal, e a gente estava lidando com eles todo dia, né, violação de direito a rodo, assim, desde fuzilar uma Kombi com várias pessoas dentro porque a Kombi estava correndo, até fuzilar o carro do nosso amigo, como é o nome dele? Vitor Santiago. Teve o carro fuzilado, ele seria deixado para morrer, né? Só que se não fosse a pressão da mídia comunitária e das pessoas que estavam na hora, ele não teria sobrevivido, por exemplo. Ele está numa cadeira de rodas, né? O menino, sei lá, tem 29 anos, 30 anos, e enfim.
A gente produziu agora, recentemente, um filme que chama Pescadores da Maré, que é um documentário que é sobre a pesca na Baía de Guanabara. Na época que a gente filmou foi no final de 2015. Só tinham 2 barcos ainda pescando na Baía de Guanabara. E pela quantidade de embarcação, pelo aumento de embarcação na Baía de Guanabara, de grande porte, eles começaram a serem proibidos de pescarem. Então, todo navio tem uma zona de exclusão, por exemplo, eles não podem se aproximar. Fora os outros impedimentos, como indústria do petróleo, né, estaleiro e os próprios áreas militares, né, as próprias áreas militares. E aí os pescadores estavam com uma problemática, porque eles não estavam conseguindo pescar. E aí quem tem dinheiro, né, equipou o barco e foi fazer outro tipo de pesca. Está indo pescar agora em Itaipu, Itaipuaçu, mar aberto, né, saiu da Baía de Guanabara. Mas como é o caso dos pescadores da Maré, que não tem grana, né, eles continuaram pescando na Baía de Guanabara. Só que para isso eles tiveram que acessar esses lugares proibidos. Então esse foi o mote do filme. A gente passou um dia inteiro com eles para a gente ver como é que funciona essa problemática. Que foi muito pior do que a gente imaginou que fosse, né? Porque no dia que a gente foi filmar com eles, eles pescaram numa área proibida. E aí o exército vem, né? Vem com tudo. Aí tem pescador que está baleado. No filme a gente mostra também os militares dando tiro no barco. E não é tiro de borracha, é tiro de verdade mesmo, é para afundar o barco. E os pescadores falam, mas se a gente parar, a gente não pesca mais. Continua. E a gente ali naquela situação, né, da marinha, tá pedindo para parar e não pode parar, porque se parar vai prender o barco. Enfim, esse é um filme que a gente está circulando agora com ele. E semana passada, o último barco dessa arte de pesca foi apreendido. O barco que a gente filmou já não roda mais, porque um pescador foi preso, o outro morreu, foi assaltar, enfim, o último barco que ainda resistia já não pesca mais, porque foram presos, ficaram uma semana presos os pescadores, tiveram material apreendido e para tirar a multa é de, sei lá, 50 mil reais, eles não têm. Enfim, essa arte de pesca já não existe mais, né? Então a gente está sempre lidando com essa questão da militarização e esse vídeo que a gente fez com eles, né, no final de 2015, ele está servindo também como prova de que eles pescavam ainda na Baía de Guanabara, porque teve uma audiência pública na colônia de pescadores da Maré, com representantes do INEA, do IBAMA também, eu acho, e de algumas petroleiras, né? E aí eles alegaram que os pescadores não pescavam mais na Baía de Guanabara e que que só era pesca esportiva, né? Então o vídeo também acabou servindo como uma prova para os pescadores, para dizer que pescavam sim, e o filme mostra toda a problemática. Enfim, é nesse cenário que a gente atua e a nossa militância é por aí. Valeu, boa. Que relato. Tanto o José quanto a Natasha falaram aqui do vídeo como prova, né? Interessante isso. Eu vou relatar uma coisa curiosa a partir do José aqui. A gente trabalhou de 2007 até 2012, 2011, no norte fluminense, né? Da Aldo Cabo até lá em cima, Barra Tabapuana, com pescadores artesanais. E por conta do petróleo, do offshore, né, impactando os pescadores lá, é um projeto muito maneiro, a gente viu um documentário sobre a situação. E aí, em 2007, a gente fez 30 documentários naquelas cidades, com os pescadores e parentes fazendo os filmes. Aí é curioso, depois a gente voltou, tempo depois, nas audiências públicas, os pescadores iam com câmera. Isso na nossa cara, pô, o negócio é filmar o que ela tá falando. Então a gente foi, depois da audiência pública, era usando o vídeo como prova
É uma coisa muito dessa verve veia videoativista, né? Bacana isso. Depois a gente vai voltar aqui, eu tenho que perguntar, eu sei que o Filipe já se coçou para perguntar uma coisa. Vou chamar agora aqui, vou falar aqui, a Ludmila Cury, dizendo já de cara que vai ter um filme do Tom Margarinos, Advogado do Morro, que eu sou muito fã desse filme. E está fazendo um filme sobre a Coluna Prestes, que também sou fã da Coluna Prestes, sobre Maria Prestes. Né? Então, Ludmila, por favor. Boa tarde. Eu me considero uma mídia ativista. Acho que eu trabalhei com jornalismo até o início de 2013, até a primeira semana de 2013 eu trabalhava no Globo. Fui a primeira vídeo repórter do Globo, mas como era no Globo, não dá para dizer que eu era uma vídeo ativista. Enfim. E quando estouraram as manifestações de 2013, eu fiquei muito feliz de não estar mais no Globo. Assim, foi um alívio para mim, porque senão eu estaria lá junto com você, provavelmente, tentando mostrar um ponto de vista meu que não ia ganhar espaço no jornal. Assim. Enquanto eu trabalhava no Globo, fazendo vídeo, como era uma função que não tinha outras pessoas que faziam, né? Foi uma coisa meio pioneira lá. Eu que filmava, eu que editava, enfim, eu que pautava, de certa forma, não tinha uma hierarquia para me controlar meu dia a dia ali. Então eu comecei a fazer muita pauta em favela, assim, eu participava das reuniões diárias e decidia as pautas que eu achava que rendia vídeo, e como eu era a pessoa que entendia de vídeo, todo mundo concordava, e aí eu ia fazer a pauta e comecei a filmar muito em favela. Porque era uma coisa que me tocava, porque eu achava que era um lugar, era uma época que as UPPs estavam se instalando, então era um lugar de um debate necessário sobre como que essas coisas estavam se estabelecendo e que investimento era esse, né, que estava indo para as favelas. E fiz o meu primeiro curta mais profissional, assim, em 2012, um ano antes da manifestação, que é o Proibidão, que é um filme sobre funk proibido, mas que, na verdade, ele começou como um projeto para falar de violência armada. Era um edital para discutir tráfico de armas, comércio de armas internacional. E aí eu queria fazer um filme sobre funk proibido, e aí eu e um amigo nos juntamos e associamos as duas ideias. Fizemos um filme sobre funk proibido, mas falando da questão da violência armada, né, do controle, né, da venda de armas. E depois de ter feito esse filme, o Proibidão, eu conheci mais pessoas ainda de favela, né, outros realizadores, né, eu conheci o Careca, do lado do Arará, que é um grande realizador, o Sandudo, e fui me aproximando assim, cada vez mais desse universo dessas pessoas. E nessa época eu também conheci o Rafael Soares, que é um pesquisador que estuda favela no Rio de Janeiro, e que me convidou para fazer o filme do Advogado do Morro. Ele tinha visto o filme do funk e eles tinham esse projeto de pesquisa que tinha esse personagem, e eles queriam fazer um documentário, ele e o Mauro Amoroso, e aí eu fui fazer esse documentário, que era um documentário, na verdade, sobre remoção, porque o Advogado do Morro era um cara que tinha defendido muitos moradores de muitas favelas nos anos 50 e nos anos 60 contra as tentativas de remoção do Carlos Lacerda. Então eu me aprofundei no tema da favela de uma perspectiva histórica, que eu ainda não tinha trabalhado, né? Eu trabalhava muito na coisa do jornalismo, do que eu estava vendo ali no dia a dia. E aí eu me vi fazendo um filme sobre os anos 50 que era atualíssimo. Eu estava falando de remoção e estava aqui no autódromo sendo removido, e outras comunidades sendo removidas.
no Recreio, enfim, na próprio Manguinhos, né? Providência, exatamente. E aí, foi muito incrível, assim, porque eu também sou formada em História, não me considero historiadora, mas também sou formada em História, então foi uma descoberta, assim, da perspectiva histórica desses espaços e a falta de memória, né, desses espaços, né, que não tem muito, né, não tem... As pessoas estão morrendo, né, as pessoas das favelas do Rio de Janeiro, que para mim são o que torna o Rio de Janeiro mais único, são as favelas. Acho que as favelas fazem parte da nossa cultura de uma forma muito, muito marcante, assim. E é uma memória que eu acho que com o videoativismo, com esses coletivos, está começando a ser preservada agora, assim, eu vejo, né, essa produção. Porque as grandes produções nunca voltaram os olhos muito para esses espaços, ou se apropriaram deles de maneira cenográfica, mas não ouvindo, né, os seus moradores. Enfim, e aí depois desses 2 filmes e todo o meu trabalho também de videorepórter, eu meio que me dei conta naturalmente que eu trabalhava de uma perspectiva sempre de direitos humanos e sempre do ponto de vista de um personagem, assim. Meu trabalho é muito ou eu estou falando de uma paisagem humana, ou eu estou falando de um ser humano que na verdade representa um coletivo. E foi assim no filme do Funk. Tem um personagem que é o MC, que representa todos os MCs para mim do Rio de Janeiro que fazem funk proibido. Eu acho que o Magarinos, que é o advogado do Morro, né, e os moradores que dão entrevista no filme também representam as favelas não movidas, também representam... o Magarinos seria essa classe média intelectual que abraça uma causa que não era dele, mas, enfim, esse personagem também sempre existiu, né, na luta das favelas, né, junto dos moradores das comunidades, claro. E hoje em dia vou voltar um pouquinho. E aí na história, quando eu estava me formando em história, eu queria fazer a minha monografia sobre Cuba. E aí eu fiquei uns 2 anos assim pensando nisso. Depois aí meu orientador falou, Ludmila, você tem que falar das manifestações. Cuba, sabe assim, né? Tipo, tá muito... Aí eu falei, pô, é verdade. Aí acabei fazendo a minha monografia da história, uma análise dos aspectos fascistas da cobertura do Globo nas manifestações, usando como um comparativo toda a produção da mídia, da MIC, do Mariachi, né, da própria mídia Ninja, enfim, do que eu estava vendo na internet. Então meio que isso que é uma proposta similar à do filme da Júlia, mas no papel, assim, né, tipo, de ir comparando essas narrativas e foi para mim, na verdade, um alívio enorme, assim, sabe, de estar vendo que a gente não estava mais tão vendido, né, nessa história, né, a partir do surgimento, do crescimento desses agentes de comunicação, né, comunicação comunitária também. E bom, hoje eu estou fazendo o filme da Maria Prestes. Eu acho que eu acabei me vendo, né, fazendo esse cinema dos direitos humanos das pessoas e com uma perspectiva histórica também. A ideia é trazer a história dessa mulher que foi uma militante, que está viva ainda, com 87 anos, que foi uma militante toda a sua vida e cuja história foi invisibilizada, né, e pela história dos homens, né, como sempre, e também pela história do Prestes, né, que é muito forte, e pela história da Olga também, que é muito forte. Então a minha ideia foi trazer essa história da Maria como uma personagem da nossa história que a gente não conhece e que para mim representa o que eu acho de mais bonito no engajamento político, que é a militância de base, que é a organização das nossas necessidades primeiras dentro do nosso grupo imediato. Assim, para mim, fazer o filme da Maria é fazer um filme de uma brasileira que nasceu na situação pior possível no Nordeste,
Brasil, uma pobreza muito grande, e que acabou vivendo toda a perseguição política da ditadura e a militância do partido, e que até hoje está no MST dizendo que ela acredita, e saiu pelo Brasil ano passado dizendo fora Temer, porque ela achava isso importante. Então, assim, é um filme que tem essa perspectiva histórica, mas que é um filme atualíssimo, porque mostra um Brasil rural atual. A gente percorreu alguns lugares da Colina Prestes e ela fala muito isso, como que, na verdade, o camponês continua totalmente desassistido, continua só tendo terras que ele ocupa, sabe? Continua tendo que brigar por uma escola, por um hospital, por uma assistência mínima. E aí eu acho que hoje eu não estou... A militância que eu trago para o meu trabalho no cinema, mas também dialoga com a militância do jornalismo, do videoativismo, sabe? Enfim, desse momento assim, que a gente está agora. Poderia passar eu trouxe a promo do filme, poderia passar um trechinho. Está terminando de montar ainda. Maria Prestes no cinema. Para comprometer a cineasta aqui no público. Bom, que bom papo, acho que agora é legal de trocar aí, né? Eu sei que quem é que está com pergunta aí, comentário. Eu sei que o Felipe já tinha finalizado já. Só vou dar um comentário antes, que tem uma época que eu estava meio revoltado, uns anos aí, e eu falo muito em escola, né? Com jovens, né? E aí, de vez em quando encontro uma galera, tudo que era militante, pessoal, você está guerreiro, mas eu falo, cara, você vai pra faculdade um pouquinho, cara, vai conhecer o Brasil um pouco também, cara. Vai dar uma escola do MST aí, o Brasil tem umas coisas incríveis que a gente não conhece. Às vezes fica preso também essa coisa aqui da Metrópole, Rio, São Paulo, Facebook. Muito legal isso. Por isso que você falou da Maria Prestes, eu me remeteu a isso. Como os caras foram para dentro do Brasil mesmo, conhecer assim, os rincões, né? Acho que falta um pouco isso, e o vídeo permite isso, né? Através do vídeo você conhece coisas inacreditáveis. Uma coisa que tem a ver com o que ele falou agora, quando eu comecei a fazer esse projeto em 2012, a gente ganhou o edital em 2015 e o dinheiro saiu em novembro de 2016, assim, né? E aí quando o dinheiro saiu, eu liguei pra Maria, tipo assim, agora vai, né? Saiu o dinheiro do filme, não sei o quê. E aí ela falou, tô indo pro Piauí mês que vem. Eu falei, caraca, eu tenho que ir, né? Tipo, Piauí, né? Quem é que tá indo pro Piauí, sabe? Né? E aí foi uma coisa meio que... A gente até atropelou um pouco assim o início do projeto para sair correndo para pegar ela no Piauí, porque a gente não queria perder ela tinha uma agenda desses lugares aí que ela estava frequentando, lançando o livro. Ela está eternamente lançando o livro dela de memórias, que é o motivo que faz ela ir para todos os lugares e contar a história dela, contar a história do Prestes e dizer as coisas que ela acredita, né, politicamente. Sensacional isso. E aí, Felipe, chega aqui, quando tiver aí, já vai ter aí. Fala aí, quem mais quer falar da pessoa aí? Só uma ideia, será que a gente não tenta fazer uma roda aqui pra... Pois é, eu acho que seria melhor até porque tá quente pro caramba aqui. Pode chegar um pouco pra... Todo mundo já sentado confortável. Quer que eu tire o computador aqui, pra você sentar aqui? Aqui? Bota aqui em cima, peraí. Segregação, gente. Agora é horizontal. Autodiscriminação. Como o Heraldo falou uma questão que fazia parte da pergunta que eu queria fazer, eu vou estendê-la, que é em relação à territorialidade e também o olhar do outro. E como nós tivemos ontem, por exemplo, a semana é um festival excepcional nesse sentido, porque realmente ele está interessado em inúmeros olhares, numa pluralidade, e tivemos, por exemplo, Escolas em Luta, que até teve a participação da produtora, a Fernanda veio e falou que estreou em Cachoeira, foi para Brasília, veio para a semana. Minha pergunta para a mesa seria, por exemplo, já que o videoativismo também se cruza com a arte no audiovisual e também é cinema,
e também é divulgação para o olhar do outro, como vocês acham que está a receptividade, ou se vocês estão escrevendo em outros festivais, ou estão exibindo em ocupações ou outras territorialidades, como está a receptividade do olhar do outro a estas territorialidades? Como está essa comunicação de intertransição? Cara, a minha última tentativa com o Festival de Cinema foi Pescadores da Maré. Porque é um filme que eu acho que tem a pegada de festival de cinema mesmo. Passou em Cachoeira, passou no Iguacine, mandei pra semana também, não foi escolhido, mas fui pra caralho também, não sei se... mas é isso, tipo, a curadoria é muito predatória, sabe? E aí pro tipo de cinema popular que a gente faz, às vezes demora muito, sabe? Aí fica, porra, tem festival que pede, não pode estar na internet, não pode, tem várias restrições que aí acaba limitando a nossa participação, principalmente nos festivais, né, de cinema. Mas o que a gente mira, sem dúvida, é a exibição nos cineclubes e pequenas exibições, né? Eu acho que um debate também para a gente explicar a conjuntura, eu acho que a gente vai para esse lugar, né, da internet, né, e porque eu não sei, cara, não sei o que é também, não sei se é o formato, a linguagem, ou se assim, muitos filmes mesmo, sabe? Porque é muito difícil, assim, você manda pro festival, aí você tem que ter uma grana, né, pra fazer agora, tem um tal do DCP, né, que o cara falou, pô, você tem o DCP, ué, que porra é essa? Aí eu, uma parada aí e tal, eu tenho que fazer, custa R$5.000, aí eu falei assim, cara, não tem DCP. Mas é isso, assim, tá circulando filme, a gente tem outros filmes que a gente fez, que já passou em Brasília, passou no Festival Maranhão, mas é isso, assim, a nossa mira mesmo é voltada para o cineclubismo, para exibições, né, públicas caseiras. Também depois quero completar essa aí para você, quando você faz esses cineclubes, melhor dizendo, as exibições que vocês se centram, é sempre coletiva? Quer dizer, ela visa o debate, visa o encontro de pessoas, visa criar encontros? Então, o cineclube que a gente tem na Maré, que é o Cineclube na Favela, é baseado, inspirado no Mate Congu, que é de Caxias, né? Ele era do Mate quando ele largou, a gente largou o Mate. Mas é na rua. A gente tenta fazer, o mínimo é uma sessão por mês, né? A gente tem um telão bem grandão, a gente fecha a rua, aí arruma as caixas de som emprestado e faz exibição pública, né? Toda estreia mundial dos nossos filmes é na favela, né? A gente estreia nas praças, tem os centros culturais lá, que é os bares, né? A gente fecha com alguns. E o debate, a gente não gosta muito de debate assim, fica um sentado, outro vai ficar perguntando, a gente vai, exibe, aí depois geralmente a gente faz uma festa, faz um churrasco, toma uma cerveja, e aí o debate acontece nesse lugar, assim. Ainda não tive a experiência de distribuir, tentar passar o filme, na verdade a gente está terminando, então vai começar a escrever em festival, mas eu digo que eu não faço filme para passar em festival, que o filme é uma experiência no ativismo, então assim, pode estrear numa favela, tem vários outros coletivos, várias pessoas de várias favelas, sei lá, a Defensoria Pública já está querendo fazer um evento, eu quero ir para dentro da escola de magistratura, para dentro do CEFAP, que é onde os policiais são treinados, dentro da Polícia Civil, na Academia de Polícia. Eu acho que o cinema tem que estar no mundo, né? Sair de dentro desse lugarzinho dos festivais, né? Porque aí a gente está falando para a gente mesmo, né? Se a gente não tiver... eu quero... O lugar desse filme é na favela, mas eu quero bater na porta das instituições que são representadas nele, que podem dar uma resposta às questões que estão sendo levantadas pelo filme, né?
Então, esse é o fim último, assim, que a gente possa reduzir. Eu não faço esse filme para passar em festivais, eu quero reduzir a letalidade da polícia. Por isso que eu faço esse filme. Eu acho que os meus filmes foram bem recebidos em festivais. Eu que não soube fazer a distribuição direito, acho que foi uma falha mais minha, porque... Mas assim, os filmes, o Dr. Margarinos estreou no Borel, o Proibidão no Alemão. Assim, eu sempre faço uma parceria com o pessoal do Cinemão, que é um veículo tátil de ocupação da cultura, eles chamam assim, né? E eu acho importante essa estreia no lugar do filme, assim, acho que são as pessoas para quem eu mais quero mostrar, né? E depois acaba que os filmes passaram em muitas favelas, assim, muito cineclube, né? A gente já se encontrou várias vezes, né? Passando nossos filmes. Para mim é um orgulho encontrar um realizador como você nos lugares, porque eu me sinto, não sou da favela, e me sinto honrada de ter o direito de também estar lá exibindo o meu ponto de vista, né, que para mim é do Rio de Janeiro, né? Me sinto muito carioca, assim, acho que o que me dá esse lugar de fala, assim, é o tanto que eu me sinto dessa cidade, assim. E acho que os festivais, tem festivais, acho que tem festivais de mostras de direitos humanos, festivais temáticos que estão super abertos a produções que não tem essa cara, né, de cinema bem acabado, né? Eu acho, né? Eu acho que se você souber, eu não sei, eu acho difícil porque é um universo enorme de festivais, mas se você souber fazer o seu caminho lá de festivais que tem a ver com o teu filme, você vai emplacar e vai chegar no público e aliar isso às exibições que você considera importantes, né? Como eu acho que é o que você falou, né? E eu adoro que tenha debate, eu acho muito bom quando tem debate, mesmo que seja um debate formal, assim, eu acho muito bom. Tem a Lia para falar ali. Primeiro não, você só comentar duas coisas antes. No DCP é decepção, né? Quando a gente começou o Mais Comum lá em 2001, 2002, era curioso que a gente contava a galera que tinha curta-metragem e realmente só fazia curta-metragem passar em festival. E a gente falava assim, porra, passa o filme lá em Caxias, Machado, vamos lá. E a gente levava a galera pra lá e, cara, sabe, é uma experiência muito, muito gostosa também de, porra, ir lá ver, cara, maneiro. E as pessoas gostavam, debatiam, tinha gente que aplaudia, vaiava, dava uma, porra, falava pro diretor, porra, diretor, esse filme aí, porra, vou te pagar uma CD. É uma relação diferente, acho que é uma coisa construída com o tempo, e só o digital tem permitido isso, obviamente, na minha concepção. E a outra coisa, é uma coisa que eu estou tentando aqui numa lavagem moral, eu esqueci. Então eu vou falar aqui para você. Você quer falar? Cara, desculpa, perdão. Você perguntou sobre a distribuição, né, a receptividade da galera. Nenhum filme meu nunca tinha passado no festival, essa é a primeira vez. Mas eu tenho a receptividade da galera da internet, né? Falando de Grito Filmes agora, de poesia marginal e batalha de rima, que são, falando da poesia, né? Que foge muito da poesia acadêmica, é uma coisa bem de realidade, dessa galera, do dia a dia, da violência, da desigualdade. E chega muita mensagem pra gente, cara, de mães que perderam os filhos pela violência, falando que ver o vídeo, né, de alguma forma conforta elas, de ter pessoas falando sobre isso, de entender esse discurso como arte também. E uma coisa muito doida, cara, a galera na penitenciária assiste nossos vídeos. Outro dia eu falei com um cara dentro da penitenciária, falando, meu irmão, teus vídeos são foda, eu tô aqui, tô vendo, gostei. E são umas coisas que acontecem assim que é inimaginável. E o alcance que eu já tive, né, mais de 400 vídeos, é um alcance muito grande que eu não teria no cinema, né? E é uma trincheira aí que
no momento que a gente vive para alcançar, né, as pessoas é muito importante para mim. Esse é o retorno que a gente tem. Fora as mães, né, muitos jovens falam, cara, hoje eu entendo a coisa que eu faço como poesia, como arte. Né? O rapper, assim, tem muito preconceito, né? Eles escrevem letras, eles fazem metáforas, eles criam palavras, eles estão fazendo poesia, cara, e a gente ajudar eles a se reconhecer como poetas, né? É muito emocionante esse retorno que a gente tem assim, com o trabalho da Brito Filhos. Valeu. Eu me lembrei agora, rápido, desculpa. Como vocês fiquei pensando também, isso tem a ver. O Felipe pode contribuir também, eu acho. O Samanta também. Que hoje tem um cinema assim, longa-metragem. Os caras fazem longa-metragem ainda. Quem acredita em longa-metragem ainda? Eu acho que é extinção longa-metragem. Extinção um pouco específica, não sei. Falo isso porque eu estou vendo filme com gente que é cinéfilo e dando notificação no WhatsApp. Gabriel Martins, a Jéssica Herói, Vadilei, Afonso Show, tem uma galera que está pensando no cinema que eu acho que tem uma aspiração de pegar um pouco desse universo do ativismo mesmo também. A impressão, não sei se é a impressão minha, eles têm uma certa coisa que eu vi que nos últimos deles tem uma coisa que eu buscar essa coisa da urgência da rua ali, da coisa mais direta, né? Acho que uma reflexão que, se alguém quiser comentar sobre isso dessa tarde gostosa, gostaria de ouvir. Vamos lá. Oi, gente. Pra quem não me conhece, eu sou o Daniel, eu sou um dos coordenadores da semana e respondo pela programação desse ano. E eu achei muito bom estar aqui ouvindo vocês, participar desse evento. Até que consegui ouvir melhor, infelizmente tive que ficar resolvendo coisa de produção aqui, tendo que olhar celular no meio do debate. Eu peço desculpas aí pela delicadeza, mas para mim é até difícil começar a falar, de colocar algumas questões, porque eu acho que o cinema fica quando eu vejo os trabalhos, as coisas que estão fazendo, essa galera do videoativismo, são tantas questões mais urgentes, tanto mais força, que eu acho que o cinema ficou quase que num lugar menor, sempre no mundinho ali da classe média, com o cinema, com os filmes, com a arte e tal, onde a rua o bicho está pegando e vocês estão lá com perigo de ser assassinado em função do que está fazendo, mas é isso aí, a gente propôs essa ideia de conversar de videoativismo e cinema, então acho que é a hora, eu que tomei talvez do mundo do cinema, muito distante do videoativismo, também tentar trazer algumas coisas no meu universo para a gente ampliar esse diálogo, assim, que eu acho fundamental, porque a gente não pode também separar em duas coisas distantes, porque a gente está falando de imagens em movimento, assim, e a gente está numa época em que eu acho que o cinema perde cada vez mais sua importância. Eu estou contigo nessa de, não acho que o longa-metragem está morrendo, mas eu acho que a experiência do cinema, de conseguir sentar ali numa sala escura e passar 2 horas em função de um filme, essa experiência sim está morrendo. Acho que muita gente, principalmente de gerações mais novas, não dão conta. Assim, tem que estar com o filme, tem que estar com o celular, com outra coisa, com alguma outra atividade paralela, que só o filme não basta. Mas estamos falando, então, de toda forma, a imagem em movimento é cada vez mais importante, é isso, assim, as pessoas estão lendo cada vez menos, a leitura se torna uma coisa mais rara e assistir imagem se torna uma coisa cada vez mais presente no nosso cotidiano, seja assistir a imagem na internet, uma coisa que está acontecendo agora, seja assistir um filme, mas a gente está falando de imagens, né? E aí eu queria começar falando, eu fiz esse preâmbulo todo, mas fiquei com a pergunta na cabeça quando você colocou videoativismo também é cinema, alguma coisa mais ou menos assim que você perguntou. E aí eu trabalho com programação de cinema há 15 anos, há sei lá quanto tempo, e sempre fico me perguntando assim, o que é o cinema, o que caracteriza, assim. E para mim não é uma questão de linguagem, de acabamento, eu particularmente acredito que experiência é justamente a experiência da sala escura de cinema. Assim, você pegou qualquer coisa, colocou numa sala de cinema,
naquele ambiente que eu hoje considero quase que uma igreja, é a tela grande, é o som, é tentar não entrar no celular, esquecer a vida lá fora e coletivamente reunir para ver um audiovisual. Para mim, o cinema é isso. Assim. Tem filmes, vão para outro lugar, e eu chamo de cinema quando os filmes vão para esse ambiente que a gente conhece tradicionalmente como o ambiente de cinema. Então, nesse sentido, eu acho que vídeos que vêm aí do videoativismo, no momento em que eles foram projetados dentro de uma sala de cinema, são cinema, ponto final. Assim. Então, não tem, para mim, essa distinção, não passa por linguagem, por outras coisas. Pode ser cinema, sim. Vamos colocar lá, pronto, é cinema. E esse era um comentário que eu ia fazer, e o outro é, aí pensando um pouco, aí falando um pouco, acho que é legal, já que eu estou aqui como programador do festival, que tive à frente de decisões que são muito complexas de qual filme colocar, qual filme não colocar, o que exibir. Que hoje é quase insano essa atividade. A gente recebeu foram 800, sei lá quantos curtas inscritos. Eu estou falando que a gente recebeu mais de 750, porque a gente não conseguiu parar para ver as inscrições duplicadas, então alguns filmes se inscreveram 2 vezes. Então por aí, mais de 750 filmes de curtas para estar exibindo, não contei quantos, mas a gente tem uns 25, 30 curtas no festival. Até muitas vezes a pessoa pergunta, por que meu filme não entrou, você não gostou do meu filme? Tem um monte de filme que eu gostei pra caralho, por várias razões, e que não estão, porque no final a gente resolve fazer um recorte, entender ali que naquele momento foram algumas opções, e passa por subjetividade de escolha e tal, e apostas que a gente faz, assim. Então, mas eu reconheço que existe certo um métier de festivais, de circuito de cinema, onde às vezes é muito complicado entrar para quem está vindo de fora e quem não está aí nessa produção, não tem um nome conhecido, não tem um trabalho prévio reconhecido, então, mas é um pouco do que você falou, assim, também tem milhões de festivais diferentes. Acho que todo mundo que está fazendo aí o filme tem que também tentar entender, primeiro, se esse circuito interessa, porque é isso, acho péssimo quando as pessoas já começam a fazer filme pensando, eu estou fazendo filme aqui, então eu acho que esse filme é o perfil de Cannes, esse filme eu consigo passar em não sei onde, vou entrar no Festival de Brasília. Assim, acho terrível. Eu tenho uma crença, que pode ser uma crença meio poliana, assim, mas da criação da arte desprendida de qualquer coisa, você se colocar ali no filme e atrás da sua proposta, independente das possibilidades de circulação futuras do filme. Faça o filme uma vez pronto, sim, claro. E aí, para mim, é um desafio pensar como fazer os filmes serem vistos, como fazer os filmes circularem. E aí, nesse sentido, os festivais têm uma importância clara, assim. Então, não é todo filme que vai conseguir estar ali, mas eu acho que um filme que está preocupado em pensar suas estratégias deve pensar em como trabalhar festivais de cinema, como deve pensar como trabalhar a internet, como trabalhar os circuitos alternativos, os cineclubes, as diversas possibilidades que tem ali para cada filme, né? Então, eu acho que a questão maior não são só os festivais, mas pensar a circulação dos filmes. Mas do ponto de vista de festival, eu acho que a gente também tem que se reinventar, não pode ficar parado e acomodado, não, beleza, eu já tenho meu patrocinador, todo ano eu garanto minha próxima edição, todo mundo recebeu ali seu salário, estamos vivendo de fazer festival e ficar parado no tempo, assim. Acho que, não, acho ótimo quando a gente é provocado, e felizmente a gente está numa época em que as provocações vêm o tempo todo e com intensidade grande, e até muita gente às vezes assustada com isso. Eu vejo muito positivamente todas essas provocações. Eu acho que quem está aí fazendo festival, fazendo filme, está dando a cara a tapa e tem que estar aberto a essas discussões. Quando você fica falando, eu fico assim, a gente está aqui querendo trazer essas discussões, querendo trazer filmes que dialoguem com outras questões que estão aí mais distantes do nosso mundinho de cinema. Mas é isso, estamos fazendo um festival na zona sul do Rio, não é gratuito, tem que pagar R$12 para entrar na sala de cinema. Tem muita gente que a gente gostaria que estivesse vendo esses filmes que não tem dinheiro nem para condução para ir para o cinema. E aí, o que a gente pode fazer? Então, e aí ficou bem, assim, esse ano não demos conta, assim, já teve ano que a gente fez exibições em praça pública, já tentamos ampliar os circuitos, estamos falando que, ainda tem tempo, será que acho que pelo menos tentar disponibilizar esses filmes, mandar, porque talvez o festival, uma das coisas que a gente não tem muita perna para fazer muita coisa, mas tem o acesso aos filmes, tem o acesso à produção.
Então, pô, será que a gente pode mandar os e-mails para os realizadores, perguntar quem está a fim de liberar o filme para passar em exibições não lucrativas, em espaços alternativos? De repente é isso, você organiza lá o cineclube, te fala, olha, da lista de filmes que a gente exibiu na semana desse ano, todos esses aqui toparam, tá aqui os links, estão disponíveis, pode fazer o download e passar lá. Talvez é uma conversa que a gente pode ter, acabando o debate aqui, e levar, porque uma coisa é certa, assim, a gente também, só como festival, não dá conta de tudo. A gente reconhece cada vez mais nossos limites, as questões ali, estamos envolvidos com mil coisas, mas ao mesmo tempo isso também não é desculpa, não é para acomodar. Acho que é isso, é bom que venham esses alertas e falem, pô, e aí, o que vocês na prática vão fazer então? Se vocês estão reconhecendo esses limites, reconhecendo esse lugar, o que vocês vão fazer na prática para mudar isso? Então, acho que a gente tem que ter abertura.